Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com o resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara pretende incentivar a manutenção dos campos públicos da cidade a partir de parcerias entre o município e a iniciativa privada. Ainda na área do esporte, São José dos Campos deve ganhar um campeonato de skate. Essa proposta também foi aprovada pelos vereadores. Em nova reunião, SEI da Sabesp discute o contrato firmado entre a concessionária e o município e deve ouvir representantes de ambas as partes. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores e projetos aprovados nos resumos das sessões de terça e quinta-feira. Também vamos falar de inclusão e acolhimento. Vereadores aprovam um projeto que cria em São José o Dia de Conscientização sobre a Fissura Palatal. E os 100 anos da chegada do primeiro imigrante japonês em São José dos Campos é comemorado com uma homenagem especial promovida pela Câmara. Seja muito bem-vindo! O Semana Legislativa está no ar. Confira agora os destaques das duas sessões realizadas na quinta-feira. Na segunda sessão extraordinária do ano, a Câmara de São José dos Campos aprovou a composição da mesa diretora para o biênio 2023-2024. Com 16 votos favoráveis, o vereador Roberto do Eleven foi eleito presidente e passa a exercer a função a partir do próximo ano. Os demais membros da mesa diretora também foram eleitos para um mandato de 2 anos. Milton Vieira Filho foi eleito primeiro vice-presidente e Marcelo Garcia o segundo vice-presidente, ambos com 16 votos cada. Zé Luiz, eleito com 18 votos, será o primeiro secretário e Tomás Henrique, com 14 votos, o segundo secretário da nova mesa diretora. Entre as atribuições do presidente estão representar a Câmara, conduzir as sessões plenárias e desempatar votações. Ele pode ainda assumir a administração do município em caso de licença ou impedimento do prefeito e do vice em exercício. A mesa diretora tem como atribuições auxiliar o presidente na condução dos trabalhos em plenário, propor abertura de sindicância e projetos legislativos sobre a organização interna ou orçamento da Câmara, além de autorizar as despesas do Legislativo. A segunda sessão extraordinária foi realizada após a 43ª sessão ordinária do ano. Conforme previsto no regimento interno, a votação é secreta e para cada cargo utiliza cédula com os nomes dos candidatos após o registro das respectivas candidaturas. Na 43ª sessão, os vereadores aprovaram por unanimidade um projeto apresentado pela vereadora Dulce Rita, que dá nome a uma área verde no Jardim Itapuã. O homenageado, Pedro Alves, trabalhou por 30 anos na subprefeitura de Eugênio de Melo, iniciando como servente de serviços gerais. Os demais projetos na pauta tiveram a votação adiada e 19 processos novos foram lidos e encaminhados para análise nas comissões. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A SEI da Sabesp, que está investigando possíveis falhas no contrato de serviço firmado entre a concessionária e o município, se reuniu para uma nova reunião. No encontro, os vereadores membros debateram algumas cláusulas do contrato e as obrigações de cada uma das partes. Representantes ainda devem ser ouvidos para esclarecimentos. Vereadores integrantes da Comissão Especial de Inquérito que investiga possível descumprimento de contrato pela Sabesp na cidade de São José dos Campos se reuniram pela segunda vez na Câmara Municipal para definir os próximos passos dos trabalhos. De acordo com os parlamentares, as críticas e reclamações por parte dos moradores quanto a desperdício, poluição e abastecimento de água são constantes. O contrato da Prefeitura com a Sabesp tem vigência de 30 anos e o vereador Dr. José Cláudio reforça um importante papel fiscalizador do Poder Legislativo. O papel do vereador da Câmara Municipal de São José dos Campos, nós somos eleitos pela população de São José dos Campos, existe um contrato, esse contrato tem que ser fiscalizado, esse é o nosso papel. Se estiver correndo tudo bem, se tiver algum problema, vamos resolver o problema.
o contrato fala em advertência e multa, aplicar a lei, somente a lei, nada mais que a lei. Presidente da SEI, o vereador Lino Bispo esclarece quais serão os próximos passos da SEI. Nós temos, contratualmente falando, nós temos uma comissão que deve observar o contrato e dar subsídios para a prefeitura cobrar a Sabesp o cumprimento do contrato. Portanto, nós estamos convocando para o dia 17 a diretora do departamento de concessionária e também a comissão que tem o objetivo e a missão de olhar o contrato e ver o que está sendo cumprido, o que está deixando de cumprir no contrato para que seja apontado à Sabesp. Então, nós queremos ouvir esse departamento da prefeitura e mais essa comissão que está prevista no contrato. A próxima reunião está agendada para o dia 17 de agosto, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara. A SEI é composta ainda pelos vereadores Juliana Fraga, Marcão da Academia e Milton Vieira Filho, e tem prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Como este mês a Câmara encerrou o recesso parlamentar e retomou as atividades legislativas, a gente aproveita para fazer um balanço da atuação dos vereadores no primeiro semestre. O trabalho de fiscalização e a cobrança de melhorias para a cidade marcou os 6 primeiros meses do ano aqui na Câmara. Neste período, foram criadas 3 novas frentes parlamentares, uma comissão de inquérito e uma comissão de estudos. É o que a gente te mostra na reportagem. As atividades de fiscalização e cobrança de melhorias para a cidade marcaram o trabalho no Legislativo durante o primeiro semestre deste ano. Neste período, a Câmara de São José criou uma comissão especial de inquérito, uma comissão de estudos e também 3 novas frentes parlamentares sobre diversos assuntos. A Comissão Especial de Inquérito foi instituída a partir de um requerimento do vereador Lino Bispo e tem como principal objetivo apurar supostas irregularidades por parte da Sabesp no contrato firmado entre a concessionária e o município. O grupo, formado pelos vereadores Lino Bispo, Dr. José Cláudio, Marcão da Academia, Milton Vieira Filho e Juliana Fraga, chegou a realizar uma reunião para discutir o tema e definir as funções de cada membro. Ainda no tema das comissões, a Câmara também criou uma comissão de estudos para discutir a situação da regularização fundiária em São José. O requerimento para a instituição dos trabalhos é de autoria do vereador Tomás Henrique e outros 13 parlamentares também participam do grupo. 2 reuniões para debater o assunto já foram realizadas e os vereadores membros têm cobrado ações do poder público para garantir a dignidade da população que mora em núcleos irregulares. Quanto às frentes parlamentares criadas, uma delas se posiciona contrária à privatização da Sabesp, a concessionária de saneamento básico que atende diversas cidades no estado de São Paulo, incluindo São José. O grupo é formado pelos vereadores Amélia Naomi, Juliana Fraga e Zé Luiz, e os parlamentares pretendem se mobilizar para ampliar o debate sobre o processo de privatização, o qual, segundo a frente, poderia impactar na perda da qualidade do serviço. Outra frente criada defende o processo de desestatização de entidades vinculadas ao governo aqui em São José. Essa frente, proposta pelo vereador Tomás Henrique, conta com outros 9 parlamentares e algumas ações já foram realizadas, a exemplo de uma visita no aeroporto de São José para entender melhor o processo de concessão do espaço à iniciativa privada. A última frente, criada no primeiro semestre, trata da inclusão. Instituída a partir de um requerimento do vereador Juvenil Silvério, o grupo atua para defender os direitos dos deficientes visuais na cidade. No total, fazem parte da frente 9 vereadores da Câmara. E além das novas frentes e comissões, outros grupos de trabalho também estão em andamento na Câmara. São as frentes parlamentares pelo esporte e educação física, em apoio ao paciente oncológico e cardiológico, em apoio à pessoa com autismo e pelo incentivo ao empreendedorismo. Ainda fazendo um balanço sobre a atuação da Câmara no primeiro semestre, a gente também separou quais foram os principais projetos aprovados pelos vereadores nos 6 primeiros meses deste ano. São propostas em diversas áreas que têm como principal objetivo trazer melhorias para a cidade e a população. O primeiro semestre foi de muita produtividade na Câmara Municipal. Nos 6 primeiros meses do ano, 93 projetos de lei foram aprovados pelos vereadores, sendo que desses, 74 já foram sancionados pela Prefeitura e se tornaram leis para a cidade.
Entre as propostas estão temas na área da saúde, inclusão, segurança, meio ambiente e esporte. Na área da saúde, um dos projetos aprovados institui a data 12 de março como Dia Municipal em homenagem às vítimas da Covid, uma forma de trazer conforto às famílias que perderam entes queridos e conscientizar sobre a importância de se cuidar durante a pandemia. Outro projeto de destaque, que surgiu a partir dos impactos da pandemia, autoriza a Prefeitura a implantar a telemedicina na rede de saúde, com o objetivo de garantir atendimento médico à distância no SUS. Ainda na saúde, outro projeto institui um programa de vacinação domiciliar para pessoas com deficiência e obesidade mórbida. Já na pauta da inclusão, a Câmara aprovou um projeto que prevê criar uma central de intérpretes de Libras na cidade, para disponibilizar os profissionais capacitados nos serviços públicos. Outra proposta aprovada autoriza a implantação de equipamentos com recursos de audiodescrição nas repartições municipais, para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. O esporte foi outro assunto de destaque. Entre os projetos aprovados estão 2 relacionados ao skate. Um deles institui em São José o Campeonato Municipal de Skate e o outro autoriza a Prefeitura a criar escolinhas de skate municipais com aulas gratuitas para crianças e jovens. Ainda no foco esportivo, foi aprovado o projeto que possibilita que empresas da cidade promovam reformas nos campos públicos de futebol em troca de publicidade. E para ampliar a agricultura familiar na cidade, os vereadores aprovaram um projeto que oficializa o Ponto Rural, entidade que presta orientação e ajuda aos produtores rurais. Geração de emprego e renda também foi foco da Câmara, com a aprovação de 2 projetos, que criam 2 programas sociais executados pela Fundas. São propostas que oferecem qualificação e oportunidades para jovens. Na educação, foi aprovada a proposta que possibilitou a cidade a adotar o piso salarial nacional aos professores da educação básica. E no meio ambiente, a cidade deve contar com um programa Mãos à Horta, com o objetivo de disponibilizar a entidades sociais mudas de hortaliças, plantas e vegetais para o cultivo de hortas orgânicas. E na área de segurança, foram aprovados o projeto que autoriza o uso de microcâmeras no equipamento pessoal da Guarda Civil Municipal e do Fiscal de Posturas da cidade e a proposta que cria um centro de referência de política de enfrentamento à violência contra as mulheres. A votação e a apreciação de projetos é uma das principais funções dos vereadores, e você pode acompanhar esse trabalho ao vivo, durante a transmissão das sessões, que acontecem todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde. E no próximo bloco você confere os destaques da sessão de terça-feira. E também vamos falar de 2 projetos de lei aprovados na área do esporte. Um deles pretende criar um campeonato de skate aqui em São José. O outro prevê angariar reformas e cuidados para campos públicos de futebol na cidade por meio de parcerias entre o poder público e empresas privadas. A gente volta já! E estamos de volta com Semana Legislativa. Agora a gente confere como foi a primeira sessão do 2º semestre realizada na terça-feira. Durante a 42ª sessão ordinária, os vereadores apreciaram diversos documentos, entre requerimentos, atas e indicações. Com 12 votos contrários, os parlamentares rejeitaram o requerimento 845, que pedia informações à Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida sobre a não participação de atletas joseenses do projeto Atleta Cidadão no Campeonato Paulista de Futebol na categoria Sub-13. Ainda durante a sessão, os vereadores relataram na tribuna atividades desempenhadas em assuntos como mobilidade urbana e falta de médicos na rede pública de saúde para a cirurgia de endometriose. Outro assunto debatido em plenário foi a Carta em Defesa da Democracia, lançada pela Faculdade de Direito da USP. O presidente da Câmara também convocou uma sessão extraordinária a ser realizada nesta quinta-feira, após a 43ª sessão ordinária para a eleição da mesa diretora do biênio 2023-2024. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Quem usa os campos públicos de São José dos Campos sabe a importância de manter esses locais com a manutenção em dia.
Pensando em ampliar esse cuidado, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que pretende criar em São José um programa chamado Adote um Campo. A ideia é firmar parcerias com o setor privado para que empresas possam investir em melhorias para os campos em troca de publicidade. A Alessandra é educadora física e dá aulas de futebol toda semana nesse campo do Jardim Satélite, na região sul de São José dos Campos. Ela conta que o espaço tem condições de abrigar as aulas sem problemas, mas poderia ser ainda melhor aproveitado se tivesse manutenção frequente. A gente tem problema com alambrado, daí pode criar um risco para as crianças, a gente tem problema com formigueiro, a gente tem problema com segurança dentro do vestiário. Então, assim, se tiver uma manutenção um pouco mais efetiva, a gente consegue proporcionar mais segurança e mais qualidade para eles também. Ciente do problema e pensando em melhorar a situação dos campos públicos de futebol da cidade, o vereador Fabião Zagueiro apresentou um projeto de lei aprovado pela Câmara que vai criar em São José o programa Adote um Campo. A ideia é propor uma parceria entre o poder público e o setor privado, na qual empresas e comércios poderão ajudar na manutenção desses espaços, em troca de publicidade. Esse projeto foi, votado por unanimidade aqui na casa, um projeto Adote um Campo, no pensamento de ajudar os campos da cidade, Sabemos que temos vários espalhados aqui, são mais de 50 campos, alguns campos com boas qualidades, alguns não tanto, E o pensamento é o quê? Chamar a iniciativa privada, chamar os comércios locais para estar ajudando nessa manutenção dos campos. Segundo o projeto, as empresas que se inscreverem no programa poderão auxiliar a manutenção dos campos públicos em diversas frentes, por meio de serviços de limpeza, cuidado com gramado, controle de pragas, reformas de vestiários, alambrados e outros espaços. Ainda de acordo com a matéria, por meio do programa, o município também vai ajudar a conscientizar a população sobre a importância de preservar os campos de futebol e de incentivar o uso desses locais pela comunidade. É um conjunto, A prefeitura, o setor privado e a comunidade. E para isso temos campos com qualidade mesmo, para fazer uma troca de gramado, para arrumar um alambrado, para fazer uma reforma de vestiário. E isso, para mim, vai ser a melhor maneira. A justificativa do projeto ainda reforça o peso do futebol amador na manifestação esportiva e também um ponto de encontro entre amigos e familiares para a prática de atividades físicas, que, portanto, é importante que o poder público propicie condições para os munícipes ocuparem esses espaços. Eu acho que com essa força do setor privado, junto com a prefeitura, nesse Adote o Campo, dando qualidade, a tendência é ter mais torcedores, mais jovens, que de repente não vire profissional, de repente vai jogar para o time dele da comunidade. Isso vai ser importante. Adote um Campo é um projeto que veio para ficar, que vários empresários eu acho que vão querer ajudar, sabem já da trajetória do futebol amador da nossa cidade. E a gente conta que o mais rápido possível grandes empresas venham ajudar a comunidade. E para quem depende dos campos públicos da cidade para lazer ou profissão, como é o caso da Alessandra, poder contar com este reforço no cuidado e manutenção desses espaços é muito importante. Quando eu fiquei sabendo desse projeto, deu uma esperança a mais para a gente, porque realmente, como são muitos campos, a prefeitura não consegue atender todo mundo. Se entrar a iniciativa privada, as empresas poderem ajudar, realmente é um projeto que vai ajudar e muito para a gente que utiliza os campos e para a população de uma forma geral também vai ser de grande valia. Porque uma vez que você vai num local onde você vê que tem uma manutenção, que a limpeza está em dia, que você tem um vestiário que você possa utilizar, tudo isso a população vai se beneficiar de uma iniciativa privada através desse projeto. É bem bacana para a gente. Ainda no tema do esporte, agora eu converso com quem gosta de praticar skate, porque tem notícia boa por aí. A Câmara aprovou um projeto de lei que vai criar um campeonato de skate aqui em São José. A proposta foi apresentada pelo vereador Rafael Pascucci e a ideia é incentivar esse esporte na cidade e, quem sabe, encontrar novos talentos, a exemplo da skatista joseense Pamela Rosa.
Antes de ser reconhecido como um esporte olímpico, o skate já era tido por muitos como um estilo de vida, uma prática que se popularizou principalmente entre as décadas de 70, 80 e 90, como um símbolo de movimentos da contracultura. O Eduardo é dessa geração que começou a ter as suas primeiras experiências entre os anos 90 e os anos 2000 e compartilha com a gente as suas primeiras lembranças no mundo do skate. Como todo moleque, a gente é influenciado pelos amigos, né? Então meus amigos os primos começaram a vir de São Paulo com esse esporte e tal. E na rua lá a gente começou a ver outros moleques de outras ruas andando e aí eu comecei andando no skate de outras pessoas e de repente eu estava apaixonado, pedindo para o meu pai de Natal um skate. Já estava meio que começando a trabalhar na época. E aí eu juntava dinheiro só para comprar skate, andar de skate. E foi isso, influência de amigos, basicamente. Hoje, o skate continua sendo uma marca dos esportes de rua, trazendo a força da juventude e ganhando cada vez mais atenção. E aqui em São José não é diferente. A modalidade se popularizou e o Eduardo conta o que o esporte significa para ele. É um estilo de vida. O skate normalmente ensina a gente a cair e levantar. A gente erra bastante no skate, então na vida é assim também, né? O índice de sucesso de uma pessoa é de 30% numa média, né, durante a vida. E no skate não é diferente, a gente mais erra do que acerta e ensina a gente a errar, treinar, ver o que está errando e quando acerta a sensação é maravilhosa e isso nos motiva a tentar de novo e seguir em frente, o skate por toda a vida. Com o objetivo de valorizar e incentivar a prática do skate, além de mostrar a importância da modalidade entre os jovens, o vereador Rafael Pascucci apresentou um projeto de lei aprovado em plenário que vai instituir em São José dos Campos um campeonato municipal de skate. Segundo o vereador, a competição deve acontecer todos os anos no terceiro final de semana de agosto, para marcar o Dia Municipal dedicado à modalidade. Bom, nós temos 2 projetos na área de skates aprovados aqui nessa casa durante esse ano legislativo. O primeiro foi a Escolinha Pública Municipal de Skate. E a ideia do campeonato municipal é para agregar esse primeiro projeto aprovado, para a gente ter uma vitrine para expor as nossas escolinhas, os nossos alunos, os nossos esportistas aqui de São José, como skate, que agora é uma modalidade olímpica, um esporte reconhecido aí pelo Comitê Olímpico Internacional, sucesso nas Olimpíadas agora do Japão, e a gente ter aqui em São José, que já é uma potência desse esporte, que tem uma atleta, né, campeã mundial na modalidade, para a gente fomentar ainda mais e ter um evento do município voltado ao skate. Ainda de acordo com o parlamentar, colocar o campeonato no calendário oficial do município é uma forma de valorizar a prática do skate e incentivar a adesão de novos esportistas. Para Rafael Pascucci, o skate, assim como o esporte como um todo, também ajuda a minimizar problemas sociais e garante oportunidades para que jovens possam buscar um futuro melhor e até mesmo se profissionalizar, além de já ser uma referência no município. A nossa cidade, né, já é uma referência do skate já há muito tempo. O nosso Centro da Juventude tem uma das pistas mais interessantes aqui da região. Vários skatistas de fora já procuraram. Então, já começou uma política pública antes mesmo do skate ser essa febre, essa moda que é hoje. Então, São José já tem esse diferencial de há mais tempo, né? No meu bairro, por exemplo, tem um Ralph que andava de bicicleta, de skate, e desde que eu sou criança isso tem espalhado pela cidade. E agora, com esse esporte, sendo um esporte olímpico, sendo difundido, nós temos uma atleta campeã mundial aqui no nosso município. Então a gente tem um interesse ainda maior e São José pode continuar sendo essa referência no esporte. E eu acho que essas políticas públicas, essas leis que a gente aprovou, a primeira lei com o Fabião Zagueiro e agora a lei da escolinha de minha autoria solo, eu acho que a gente pode difundir ainda mais esse esporte e tornar São José realmente uma referência para o esporte, até com a nossa campeã mundial que temos aqui no nosso berço, para ser espelho para o Brasil nessa modalidade de esporte. Eu tenho certeza que São José tem capacidade, tem vocação e a gente tem instrumentos para que isso aconteça.
E uma grande inspiração para muitos que estão começando no esporte é a joseense Pamela Rosa, de 21 anos, bicampeã mundial de skate. Ela é a prova do quanto o esporte tem um potencial transformador e também um exemplo de que seguir uma carreira na modalidade não é um sonho assim tão distante. Caminho que, quem sabe, pode começar a ser trilhado em um campeonato de skate aqui em São José. O Eduardo reforça que a iniciativa é necessária e que o esporte precisa de incentivos como esse. Eu acho super importante, apesar de ser tardio, né, o movimento aí das Olimpíadas, o skate nas Olimpíadas já aconteceu faz um tempo. O cenário brasileiro também já tem se movimentado há um tempo. Nós estamos um pouco atrás, mas nunca é tarde para começar, né? Ou para recomeçar. Essa questão de ter a obrigatoriedade, o esporte ganha, a cidade ganha, a possibilidade de novos atletas surgindo, novos skatistas, novas pistas, né, que é o que falta aqui principalmente para São José dos Campos, boas pistas, porque há várias pistas, mas boas pistas são poucas. Os estudantes de São José dos Campos já retornaram às aulas. Aqui na rede municipal, essa volta foi marcada por muita expectativa, tanto dos alunos como para as escolas, que desde o início do ano implantaram um modelo integral. E a gente aproveita a retomada das aulas para saber como tem sido executado o ensino integral em São José e qual o balanço do município para esse novo modelo de aprendizagem. As aulas estão de volta e olha só, já tem até gente com saudade. Como, por exemplo, os irmãos Arthur e Heitor, que sabem bem o que mais gostam na escola. Ela é bem legal, minha parte favorita é comer. A escola é muito boa, eu gosto bastante, ela é bem bonita também. As aulas são bem interativas e dinâmicas. E eles se adaptaram super bem ao ensino integral, uma novidade no município de São José dos Campos. Desde o primeiro semestre, todas as 50 escolas de ensino fundamental do município adotaram a nova carga horária de atividades. São 9 horas e meia de aulas diárias. Ao todo, mais de 26 mil alunos frequentam atividades complementares presenciais e 38 mil participam de atividades online. Nós trabalhamos com a perspectiva da educação integral. A educação integral ela comporta as escolas de tempo integral e outras atividades de contraturno. Então hoje nós temos 11 escolas de tempo integral, que são chamados de Centro de Educação Integral. E as nossas outras 39 escolas também oferecem atividades de educação integral no contraturno. Essas atividades são das 17h30 às 19h30. As atividades são da área de cultura, uma parceria com a Fundação Cultural, área de esportes e agora nós vamos iniciar a área de tecnologia. Para o secretário de Educação e Cidadania, levando em consideração o primeiro semestre, o ensino integral se mostrou uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de crianças e jovens. Evolução percebida em diversas dimensões: física, intelectual, afetiva, social e cultural. Nós acreditamos que a educação integral ela é um conceito que abrange todos os perfis de aluno. Nós temos alunos que precisam ficar na escola o dia todo, para isso nós temos os nossos centros de educação integral. Nós temos alunos que não querem ou não precisam ficar na escola o dia todo. Para isso nós temos atividades de contraturno e a plataforma de educação integral, que é a Play, que permite também atividades não presenciais, online. Então essa mescla de ofertas é o que a gente acredita que é a política pública mais adequada em termos de educação integral. Também avaliando o exercício do ensino integral no município, o vereador Renato Santiago, relator da Comissão de Educação da Câmara, destacou o papel dos vereadores em acompanhar e fiscalizar de perto os resultados do novo formato. Eu que tenho acompanhado in loco, né, porque é a minha área de atuação profissional e também faço parte, né, como relator da Comissão de Educação. Então, nós temos fiscalizado e é um projeto que tem sido extremamente eficaz na formação dos nossos alunos. Ainda segundo Renato, o programa Escola Ativa, instituído por uma lei apresentada por ele, tem contribuído com as atividades extracurriculares oferecidas pelo ensino integral. Como aponta o parlamentar, por meio da iniciativa, os alunos são incentivados à prática esportiva e podem conhecer diversas modalidades que integram a grade de ensino. Um projeto esportivo de contraturno, onde os alunos voltam no período contrário e tem mais de 12 modalidades esportivas. Hoje esse projeto é gerido pelo Instituto Esportivo Vale do Paraíba. Também existe a parceria da Secretaria de Educação e Cidadania com a Fundação Cultural, que também traz atividades extracurriculares, também no contraturno e também
com a Fundasc, teve um aumento significativo do número de vagas. Então, é um projeto extremamente importante que coloca o aluno em segurança dentro da escola, principalmente aqueles alunos em vulnerabilidade social, e isso, com certeza, vai formar alunos mais instruídos e, principalmente, formar cidadãos melhores. E além do dia a dia dos alunos, o ensino integral também muda a rotina das famílias. Lembra do Arthur e do Heitor, que conhecemos no início da reportagem? Pois é, a Priscila, que é mãe deles, conta que esse tempo maior na escola é muito importante para a formação das crianças. É muito bom, é importante, né, assim, porque as crianças, além de ter o pedagógico, elas têm uma forma, né, de aprender no lúdico e assim as famílias ficarem mais tranquilas, porque tem um ensino aonde deixar o seu filho, não somente para lazer, mas para ter um aprendizado, né, na vida das crianças também. E no próximo bloco a gente fala de inclusão e respeito. O projeto aprovado vai criar em São José um dia voltado para a conscientização sobre a fissura palatal. E ainda, Câmara homenageia os 100 anos da imigração japonesa em São José com uma cerimônia especial. É daqui a pouco. Um projeto de lei aprovado na Câmara vai criar aqui em São José dos Campos o Dia Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Fissura Palatina, que é uma má formação no céu da boca e que pode levar a diversos problemas, inclusive de cunho emocional. A proposta, de autoria do vereador Marcelo Garcia, tem como objetivo acolher quem sofre com essa condição e ampliar o debate sobre o tema com toda a sociedade. Ao menos uma a cada 650 crianças nascem com lábio palatina no Brasil, aponta o Ministério da Saúde. Trata-se de uma abertura no lábio ou no céu da boca. Essa é uma má formação que acontece ainda durante a gestação, no desenvolvimento do embrião. Quem enfrenta essa situação com os filhos precisa de apoio, já que muitos pais e responsáveis não sabem onde procurar ajuda. Foi por conta desse problema que o vereador Marcelo Garcia criou um projeto aprovado na Câmara que institui na cidade o Dia Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Fissura Palatina ou Lábio-Palatina. Segundo o parlamentar, a ideia surgiu de conversas com a Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais de São José dos Campos. Tivemos na AFLAP, que é a Associação de Apoio aos Lábios Leporinos, né? Os lábios palatais, e conversando ali, entendendo as demandas e sabendo que todo o Vale do Paraíba tem tratado aqui em São José dos Campos, porque antes o tratamento era em Bauru, ainda tem o tratamento, mas São José dos Campos já está atendendo uma grande demanda. Então, visto a importância desta associação, nós resolvemos entrar então com esse projeto de lei. É um apoio às famílias, é incentivo, nós estamos trazendo conhecimento, estamos discutindo políticas públicas para que os resultados, né, para esta questão sejam certeiros, sejam rápidos na vida das pessoas que precisam. Para a presidente da Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais de São José, a aprovação do projeto é importante para levar informação às pessoas e conscientizar a sociedade da necessidade de iniciar o tratamento quanto antes. É bastante importante, porque a conscientização, a orientação, né, que a gente vai ter a oportunidade de fazer, é importante porque as pessoas precisam conhecer, né, o que é a fissura, o que ela envolve, que ela não é somente uma parte estética que acontece e que vai ser resolvido com uma cirurgia, que é um tratamento. A gente tem que explicar a importância de se fazer esse tratamento, que é longo, que dura em média 18 anos, que envolve uma equipe multiprofissional. Tudo isso vai ser muito importante a gente estar mostrando, né? Segundo o projeto, o Dia Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Fissura Palatina ou Lábio-Palatina será celebrado todos os anos em 24 de junho. Nesta data, o poder público e entidades que lutam pela causa vão poder realizar diversas ações educativas, como palestras e outras atividades. E como aponta a justificativa da matéria, a pauta é de interesse público, pois visa orientar os familiares sobre o início do tratamento.
O vereador Marcelo Garcia espera que, com a aprovação do projeto, o Poder Executivo dê visibilidade à fissura palatina, a fim de oferecer um caminho aos pais. O dia 24 de junho vai dar ao Executivo, ao Poder Executivo, caminhos, né, para que sejam feitas várias situações, propagandas em cima disso, incentivo, apoio, para que as famílias, ao passarem por essa situação, saibam o caminho a percorrer. Porque quanto mais cedo a família procura a solução, o tratamento precoce, vamos colocar assim, ele vai trazer resultado mais rápido. A Eliana, que atua na causa há bastante tempo, reforça: a fissura palatina não é permanente, tem tratamento, podendo oferecer qualidade de vida e conforto a todos que nascem com essa condição. A gente trabalha não só assistindo a criança nas suas necessidades pela fissura que ela tem, mas a gente trabalha também com a família, né? Então a gente faz o apoio para os pais, a gente faz o apoio para a mãe, a gente faz orientação sobre a amamentação, a importância dela manter o leite dela, mesmo que o bebê não consiga sugar, que essa é uma das dificuldades da fissura, né? Que ela coloca no bebê. Não é uma deficiência em si, é uma deficiência temporária. Então, pai e mãe, levem sempre o tratamento a sério, né? Não abandone o tratamento, porque a deficiência só vai se instalar se essa criança não fizer, se seu filho não fizer o tratamento. Infelizmente, crimes de feminicídio e violência contra as mulheres são uma realidade frequente no nosso país. Situação que pode ser minimizada com maior informação sobre a rede de apoio e proteção fundamental para manter a segurança das vítimas. Para ajudar nesse processo, a gente separou algumas das principais leis em defesa das mulheres e também como e onde procurar ajuda. Mensagem essa reforçada pela Câmara. Um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Esta foi a realidade no Brasil em 2021, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dados que poderiam ser evitados com políticas públicas mais efetivas e se as leis fossem cumpridas com rigor. Em São José dos Campos, o Centro Dandara, que oferece assistência jurídica, psicológica e social às mulheres em situação de vulnerabilidade, é o abrigo para muitas vítimas de violência e das consequências desses atos. E o trabalho do Centro Dandara, ele é um trabalho que a nossa missão sempre foi ser referência aos atendimentos às mulheres em todas as suas demandas, porque sempre a gente acreditou que é necessário e urgente que a gente trabalhe nessas demandas, nas pautas relacionadas especificamente às mulheres. E nos últimos anos, a gente vem também atendendo muito crianças, porque nós atendemos muitas mulheres em situação de violência e junto com ela vem seus filhos e filhas. Então a gente, ano passado, a gente resolveu colocar, oficializar no nosso estatuto esse atendimento às crianças que a gente já fazia há muito tempo. Então é uma instituição que tem um termo de colaboração com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para o abrigo protetivo, que a gente chama, o abrigo de alta vulnerabilidade para mulheres com risco de morte. É um abrigo protetivo, sigiloso, mas essa casa ela se mantém autônoma com os nossos recursos, com as nossas lutas diárias. A informação e o conhecimento são aliados no combate à violência, criando uma espécie de barreira entre vítima e agressor. Até porque quando a mulher sabe dos seus direitos e das leis que a amparam, facilita o caminho para que ela saia de uma relação tóxica. Você sabia que existem ao menos 6 leis que amparam as mulheres dos mais variados tipos de violência? A Lei Maria da Penha talvez seja a mais conhecida. Ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção. A Lei Carolina Dickmann tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para acesso de dados particulares. A Lei do Minuto Seguinte oferece garantias às vítimas de violência sexual, como atendimento imediato via SUS, além de amparo médico, psicológico e social e exames preventivos.
Já a Lei Joana Maranhão altera os prazos quanto à prescrição de crimes de abusos sexuais de crianças e adolescentes. O prazo para a denúncia aumentou para 20 anos. A lei do feminicídio prevê o homicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, ou seja, quando o crime for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E tem a lei do sinal vermelho contra a violência. Ela prevê que agressores sejam afastados imediatamente do local de convivência com a mulher em casos de risco elevado à integridade física da vítima ou se há risco de violência psicológica. A vereadora Amélia Naomi reitera que é importante divulgar informações para incentivar as mulheres a denunciarem e reforçar a rede de proteção. Para ela, com maior conhecimento sobre como e onde procurar ajuda, as mulheres ganham mais autonomia para se desvincularem de uma relação abusiva. Fundamental que as mulheres tenham informação, porque infelizmente elas se calam, né? E na medida em que elas percebem que outras mulheres estão denunciando, isso potencializa uma energia, né, um apoio e ter coragem de fazer. E para ampliar esta rede estruturada, São José dos Campos possui uma delegacia da mulher, a Patrulha Maria da Penha, realizada pela Guarda Civil Municipal, que pode ser acionada via 153, além do apoio da própria Polícia Militar, via 190. E em breve a cidade também vai contar com o Botão do Pânico, um dispositivo para que as mulheres em situação de violência acionem a Guarda Civil quando se sentirem em perigo. Além da proteção, é fundamental construirmos políticas públicas, né? Principalmente com a lógica de que ela vai ter autonomia financeira, né? Vai ter creche para os filhos, escola, mas fundamentalmente a autonomia financeira. Então, acho que esse é um dado importante, porque muitas mulheres não têm como voltar para a família, né, por conta das despesas e tudo mais. Então, nós temos que construir esse outro processo. Mas é fundamental ter a rede incluindo essa outra questão. E Marcela faz um apelo para que as políticas públicas específicas para as mulheres sejam levadas a sério pelos governantes, a fim de salvar centenas de vidas. O que é necessário é que os governos sejam cada vez mais sensíveis a gênero, que levem a sério essas pautas, porque são as mulheres que estão morrendo. São as mulheres que são as mais prejudicadas na ausência das políticas públicas específicas para essas mulheres. A pauta racial tem levantado debates em todo o país e o pedido é por justiça e pelo fim do preconceito. Uma nova lei aprovada pelo Senado agora vai ampliar a pena para quem comete crimes de injúria racial em locais públicos, seja praças, parques ou até mesmo estádios e arenas de eventos. Nós fomos entender melhor como vai funcionar essa nova proposta que tem o apoio da Câmara de São José. Nas últimas semanas, manifestações racistas em locais públicos repercutiram nas redes sociais. E novamente levantaram questões sobre o crime de racismo e injúria racial. Sobre a questão, o Senado chegou a aprovar um projeto de lei que cria um tipo penal para a conduta de injúria racial praticada nestes locais ou em espaços privados abertos ao público de uso coletivo. A matéria se equipara à Lei do Racismo de 5 de janeiro de 1989 e prevê a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa para casos de injúria racial referentes à raça, cor, etnia ou religião. O Gilson é advogado e explica por que a equiparação foi necessária. Como a injúria é um crime contra a honra, então somente a pessoa pode dizer: eu tive a honra ofendida, a minha honra ofendida. Então, a injúria racial é contra uma pessoa determinada, né? O crime de racismo é contra uma coletividade. O advogado acrescenta que a legislação é importante para garantir os direitos das pessoas negras, mas que apenas as leis ainda não são capazes de reduzir o racismo estrutural. A gente tem um arcabouço jurídico significativo, né? E as mazelas contra o povo negro, o povo preto, né, ainda continua. Você vê que hoje os bolsões de miséria e de violência estão presentes maciçamente o povo preto e o povo negro, né? E é necessário políticas públicas para poder desenvolver
políticas de cotas, política de acesso ao trabalho, de oportunidades iguais para todos. E o Carlos Alberto conhece muito bem este assunto. Além de presidir o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, ele e a esposa têm essa loja de moda africana, próximo ao centro de São José. Ele conta que mesmo apostando na qualidade dos produtos, teve dificuldade para ter o trabalho reconhecido, justamente pelo preconceito. Todo mundo fala assim, abrir mais uma loja de macumba, uma loja de feitiçaria, entendeu? E nós tivemos muita dificuldade no começo para poder adentrar nesse mercado. Por isso, Carlos acredita que o projeto de lei aprovado pelo Senado, que criminaliza a conduta de injúria racial em locais públicos, é muito importante. Para ele, a legislação pode servir como um agente educador, mas é preciso que a aplicação da lei seja cumprida. Ela vai melhorar no âmbito de quando o indivíduo sofreu racismo, ele chegar numa delegacia de polícia, não acontecia o que acontecia antes. Por exemplo, o indivíduo sofreu racismo, quando chegava na delegacia, o delegado enquadrava ele por injúria racial, que era um crime de menos proporção. Essa lei, eu vejo ela mais no âmbito educativo, né, para educar o indivíduo, do que punitivo. Então, assim, às vezes, ela, na verdade, ela sempre vem com uma brecha. É uma brecha, todas as vezes vem com uma brecha. Então, acho que a melhor forma da gente resolver o racismo não é só criar lei contra o racismo, e sim criar políticas públicas. E a pauta racial é uma bandeira da Câmara de São José, que tem diversos projetos aprovados sobre o tema. Para os parlamentares, a nova lei é mais uma ferramenta para impedir novos casos de racismo. O papel da Câmara é importante, né? Com discussões, né? Com a comunidade, né? Sempre as grandes questões vêm da periferia quando fala de preconceito racial, né? De empreendedorismo, de espaço na sociedade. Através do prefeito, da nossa ideia que a gente teve aqui na Câmara, de estar discutindo e sempre colocando em pauta a questão racial, não como uma discussão, mas sim como um crescimento, né, da população. É necessário, porque é cultural. Nós moramos num país racista, né, que infelizmente é necessário ter política de cotas, né, para que eles entrem na faculdade, políticas de cotas também para empregos, né? Nós temos como as mulheres, poucos negros na hierarquia de empresas, na hierarquia de bancos, né? Então, tudo isso tem que ser mudado. E vai ser mudado com mudanças culturais e também através de leis. E um dos caminhos, segundo a Câmara de São José, para garantir a justiça, inclusão e o respeito a todas as raças, está na educação. De acordo com os parlamentares, as leis são fundamentais, mas a transformação só vem de fato com a mudança na consciência da população. Temos leis, né, para o racismo e para a injúria racial, né? Essas leis são cumpridas, mas o que tem que acontecer tem que vir da educação, né? Da educação, vir do berço. Eu acho que essa questão do preconceito, agora em 2022, a gente tá pensando nisso ainda, é muito complicado. Então tem que vir da educação. Os jovens que estão vindo agora com a outra mentalidade, raça, cor, origem, religião, cada um tem que saber respeitar, né? Cada um com as suas ideias, cada um com as suas mentalidades, mas isso deveria nem ser mais caso de discussão. Através de divulgação, com projetos com a TV Câmara, com cartilhas, com processos educativos, porque tudo isso são mudanças culturais. A Câmara também retomou 2 programas bem legais pautados na participação popular aqui no Legislativo. Um deles é o Tribuna Livre, que oferece aos joseenses a oportunidade de apresentar aos vereadores críticas e sugestões para a cidade. O outro programa é o Visite a Câmara, uma visitação guiada pelo prédio do Legislativo feita para estudantes. E para estimular ainda mais a participação de todos, a gente te mostra agora mesmo como se inscrever. A Câmara de São José dos Campos retomou 2 projetos voltados para aproximar a população do trabalho do Legislativo. Um desses programas é a Tribuna Livre.
A iniciativa foi criada com o objetivo de incentivar a participação dos joseenses nos debates da cidade, e cada morador pode se inscrever para vir até o plenário da Câmara e apresentar aos vereadores críticas, cobranças e sugestões para os problemas de São José. Desde que o programa foi criado, várias pessoas relataram pedidos em diversas áreas, como saúde, educação, transporte, moradia, entre outros. E você também pode participar da Tribuna Livre. Os encontros acontecem às quartas-feiras, das 9 às 10 da manhã, em semanas alternadas. Os trabalhos são sempre comandados por um vereador e para cada sessão podem se inscrever 6 oradores que têm 5 minutos para expor o tema. A inscrição deve ser feita pessoalmente na diretoria de expediente da Câmara com pelo menos 10 dias de antecedência e todas as regras você confere no nosso site. E a participação popular também está aberta aos pequenos e jovens estudantes de São José dos Campos, a partir do programa Visite a Câmara, projeto que tem chamado a atenção de muitas escolas da cidade. A proposta é incentivar o debate sobre política, cidadania e sociedade em sala de aula a partir de uma visita guiada pela Câmara de São José. Entre as atividades previstas estão um passeio pelo prédio do Legislativo e pelo Memorial da Câmara, a exibição de um vídeo institucional sobre o trabalho dos vereadores e um bate-papo com os parlamentares. Para agendar uma visita é só enviar um e-mail para visiteacâmara@câmarasjc.sp.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 39256761. O programa é realizado de segunda a sexta, às 10 da manhã ou às 2h30 da tarde. Se você é estudante, professor ou morador da nossa cidade, fica o convite para conhecer mais sobre o papel dos vereadores e acompanhar de perto o trabalho da Câmara. E antes de fechar o jornal, vamos falar de homenagens. Para marcar os 100 anos da imigração japonesa em São José, a Câmara realizou uma homenagem especial para contar um pouquinho dessa história e agradecer pelo trabalho e dedicação da comunidade japonesa aqui na cidade. No último sábado de julho, o plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos foi espaço para a celebração dos 100 anos da imigração japonesa no município, reunindo autoridades para homenagear membros da comunidade nipo-brasileira, que tanto contribuem para a sociedade joseense. O vereador Walter Hayashi, autor da propositura a conceder o diploma Ikigai Tokansha aos homenageados do dia, presidiu a cerimônia. Hoje a Câmara homenageia uma parte da nossa população de São José dos Campos, representado pela colônia nipo-brasileira, e, sem dúvida nenhuma, é um orgulho de estarmos irmanados com o povo brasileiro. Agradeço a todos os vereadores que, por unanimidade, aprovaram esta honraria, em sinal de gratidão por tudo que foi feito e que ainda estamos fazendo. Gostaríamos de fazer essa homenagem para todos os valorosos Nikkeis, mas os 150 homenageados de hoje representam todos que colaboraram e colaboram com o progresso e com o trabalho da nossa cidade. Durante a solenidade, os primeiros imigrantes a chegarem ao município, em abril de 1922, foram relembrados. As famílias japonesas pioneiras a se instalarem em São José dos Campos vieram em busca de melhores oportunidades de trabalho e desenvolvimento, dedicando-se ao trabalho agrícola, abertura de comércios e construção civil. E durante este século de história, a colônia japonesa cresceu contribuindo para a indústria regional e sempre cultivando suas raízes culturais e esportivas, fortalecendo o convívio social de imigrantes e descendentes, dando origem a 5 associações dedicadas para manter o espírito e a tradição de seu povo. Dino Ishikura, presidente da Sociedade Bunkyo de São José dos Campos, aproveitou o momento para destacar a história da imigração. Como já foi dito aqui, a imigração começou em 1922, né, com a chegada da família Ihara,
Desde então, muitos dos homenageados que aqui estão, ou aqui nasceu, ou adotou de coração essa cidade. Vieram inicialmente para trabalhar na área de agricultura, mas também foi para o comércio, indústrias e diversas outras atividades, tendo como o propósito de vida, Ikigai, em japonês, de vencer os desafios da vida. Assim procedendo, com certeza, contribuiu para o desenvolvimento dessa nossa cidade, de São José dos Campos. O discurso que prevaleceu durante toda a homenagem foi de gratidão, tanto dos imigrantes japoneses por serem acolhidos no município, quanto da população joseense, que reconhece o importante papel desempenhado pela colônia japonesa. A senhora Chiho Komuro, cônsul-geral adjunta do Japão em São Paulo, enfatizou a forma como o respeito e a integração entre povos contribui para o progresso de todos. 100 anos é um período bastante longo e refletindo sobre sua história, incluindo o período de guerra, eu acredito que, eu imagino que a comunidade dos imigrantes japoneses e seus descendentes devem ter tido momentos de dificuldades, momentos de alegria e tristeza, mas sempre graças à cidade de São José dos Campos, que acolheu calorosamente os imigrantes japoneses e os integrou na sua história. E onde os próprios imigrantes contribuíram bastante para o progresso e desenvolvimento desta cidade. Primeiro, através das atividades agrícolas e depois também através do setor de indústria. Gostaria de congratular os Nikkeis a serem homenageados hoje pela sua valiosa colaboração, contribuição nas áreas de educação, economia, política, etc., para melhorar a vida dos cidadãos desta cidade. Muito obrigado! E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a próxima!